Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema, eu convido você a orar junto comigo e logo em seguida a gente vai se maravilhar junto com a palavra de Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Santa Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito venha a ser o nosso grande professor, para que por meio dos ensinos, por meio da presença dele, a gente possa não apenas entender e adquirir conhecimento, mas, acima de tudo, nos relacionarmos e solidificarmos a nossa intimidade contigo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós vamos estudar o tema de quinta-feira e o tema é o amor e o mal. Uma pergunta, né? O amor e o mal? Vamos ver. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos. E o primeiro ponto que eu marquei aqui diz assim, ó: Deus concedeu às criaturas o livre-arbítrio, porque ele é necessário para que o amor exista. Ontem nós falamos sobre a importância e relevância do livre-arbítrio. E toda vez que essa função criada por Deus e concedida a nós é utilizada de maneira errada, né, a gente suscita as consequências do mal para nossas vidas. Ou seja, toda vez que eu e você escolhemos mal, o mal vai bater na nossa porta. Tá certo? E aí, com base nesse ponto, é altamente necessário que eu e você tivéssemos essa ferramenta chamada livre-arbítrio, para que a gente pudesse também conhecer o amor. Imagine uma relação em que você força a outra pessoa, a outra parte, a se relacionar com você, onde você nega e retira o direito dela escolher, o direito de opinar. Que tipo de relação é essa? Pois é, a gente nem pode chamar de uma relação. É exatamente isso. Como o nosso Deus é um Deus relacional, como o nosso Deus deseja se relacionar comigo e com você, ele tinha que garantir que eu e você fôssemos livres e que tivéssemos, sim, voz e direito de escolha. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó: o uso do indivíduo do livre-arbítrio é a causa do mal. Inclusive, foi o que a gente viu no tema do dia anterior, né? No entanto, Deus permite que o mal exista por algum tempo, ainda que o deteste com todas as forças, porque excluir sua possibilidade excluiria o amor, e destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessário para que o amor exista. Imagina só, a partir do momento que o pecado surge ali no coração do anjo Lúcifer, e que as consequências do pecado já começam a se mostrar na vida desse ser criado por Deus, se Deus apaga ele, exclui a existência dele. Com certeza, iria pairar uma dúvida com relação à pessoa de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Será que Lúcifer não tinha razão? Será que Deus não é tirano? Será que a lei de Deus não é injusta? Não é pesada? Não é opressora? Pois é. Deus teve que tolerar. Deus teve que esperar. Deus teve que aguardar o momento certo para destruir o pecado, destruir a maldade por completo. Porque se ele tomar a atitude de destruir de maneira antecipada, o amor não seria a base sólida do relacionamento entre nós e Deus. Provavelmente, nós poderíamos até ser aliados a Deus, mas dificilmente seria pelo amor. Poderia ser, por exemplo, pelo medo, de tipo, se ele fez isso com um anjo que teve uma opinião diferente, o que é que vai fazer comigo? Não é esse tipo de relacionamento que o nosso Deus deseja ter com cada um de nós. Um outro ponto, que inclusive é uma citação de um livro, diz assim, ó: a terra se obscureceu
por causa da compreensão errada sobre Deus. De fato, muitas pessoas têm uma ideia errada e equivocada sobre Deus. Inclusive, a gente vê isso no próprio livro de Jó, em que o próprio Jó estava nutrindo ali uma ideia errada sobre Deus. Até que Deus aparece a ele por meio de uma tempestade e ali faz alguns questionamentos. E é por meio desses questionamentos que Deus fez a Jó que ele caiu em si e percebeu que, na verdade, ele não sabia tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ou seja, ele não sabia sobre o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Essa batalha que é invisível e que muitas vezes nós nos esquecemos que é real, né? Continuando, diz assim, ó: para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. É só quando eu e você nos tornamos mais íntimos de Deus. É só quando eu e você temos uma experiência real e constante com Deus. É só quando eu e você nos entregamos de corpo e alma, como diz a história, a esse Deus. E conhecemos o seu amor por nós, que nós somos atraídos e retribuímos com o amor fiel a Ele. Só o amor pode conquistar amor. De outra forma, não é amor. Foi apresentado um outro ponto aqui que diz o seguinte, ó: além disso, concluímos que, se conhecêssemos o fim desde o princípio, como o Senhor conhece, não desejaríamos que Ele nos tirasse a liberdade. Quem gostaria de viver sem amor? Ninguém gostaria de estar em uma relação que não seja motivada pelo amor, né? Pelo o sentimento de querer bem o outro, de querer estar com o outro. Tudo isso é o resumo do amor. O amor deve ser um meio pelo qual eu e você devemos ir à presença de Deus. Aquela história que muitas vezes acontecia na Idade Média. O medo do purgatório, o medo de ir para o inferno, o medo de ser amaldiçoado, o medo de ser castigado, o medo de ser queimado. Ah, não é esse os meios que Deus utiliza. Esses são os meios que Satanás tem utilizado para que muitas pessoas tenham uma ideia deturpada a respeito de Deus. E nós vamos ler agora dois contextos bíblicos que são bastante interessantes. Olha só, Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha essa declaração de Paulo. Você sabe que Paulo, ele sofreu muito. Ele passou por muita coisa ruim. E a gente percebe que essa situação, as experiências ruins de Paulo, não eram fruto de escolhas erradas, mas exatamente pela existência do mal na terra. Porque Paulo estava servindo a Deus, Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado, Paulo apanhou, Paulo foi humilhado, foi envergonhado, Paulo foi, vamos dizer assim, martirizado, perdeu a própria vida por escolher fazer a vontade de Deus. E a gente vê que nem sempre escolher errado vai suscitar o mal. Às vezes, e até mesmo às vezes, escolhendo certo, o mal também sobrevirá. Porque nós não podemos esquecer, existe uma força maligna que está desesperado, porque sabe que pouco tempo lhe resta e que vai se utilizar de todos os mecanismos, até mesmo do sofrimento e da dor, para tentar dissuadir a gente a parar de seguir o Senhor, a parar de amar o Senhor. Pois é, Paulo diz
Se nós considerássemos os nossos sofrimentos atuais e tivéssemos a ideia do que está reservado para mim e para você no futuro, a gente não iria considerar, né? Não seria nem digno de comparar. E o que é que está reservado para nós no futuro, Davi? O que é que nos aguarda? Qual será o desfecho final da história desse mundo? Olha o que diz aqui em Apocalipse 21, verso 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Era exatamente isso que Paulo estava se amparando. Era exatamente isso com que Paulo estava comparando o sofrimento que ele estava passando com o que tinha sido prometido a cada um de nós. Gente, nós teremos a presença de Deus face a face. O Senhor vai escolher, não, o Senhor escolheu ser o nosso Deus e viver entre nós. Você quer privilégio maior? Isso já seria mais que suficiente. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo que ele vai enxugar toda lágrima de todas as faces. Em outras palavras, no novo mundo, na nova terra, no novo céus, não haverá motivos para que eu e você chore. Davi, o que é que nos faz chorar? A morte, a dor, a tristeza, o luto, o sofrimento. Muitas coisas nos fazem derramar lágrimas, e lágrimas de tristeza. É a essas lágrimas que eu estou me referindo. Pois é, no futuro, se Deus quiser, no futuro breve, nós não apenas não teremos mais motivos, porque o próprio Deus, o nosso Deus, nos enxugará, como também essas outras situações que fazem com que a gente derrame lágrima, também não existirão. Por quê? Porque o Senhor terá tragado para todo sempre a maldade, o pecado, as consequências perniciosas que o pecado trouxe à nossa existência hoje. Eu separei aqui mais 2 pontos para a gente encerrar. E o ponto diz o seguinte, ó, mesmo quando não conseguimos enxergar através da escuridão, Deus vê o fim desde o princípio. Ele também vê a recompensa prometida aos que depositam a fé em Jesus. Às vezes, quando o problema bate à nossa porta, a gente fica baqueado, fica meio desnorteado, sem saber o que fazer. Isso não anula aquilo que foi prometido para mim e para você. Por mais que em alguns momentos, ou quem sabe atual momento, a gente esteja envolvido em tão densas trevas que a gente não consiga enxergar o Senhor, ele nos faz lembrar, por meio de estudos como esse, de que ainda assim vale a pena permanecer fiel. Ainda assim vale a pena depositar a nossa confiança e fé, e principalmente o nosso amor para um Deus que não apenas é justo, mas é fiel e cumpre com a palavra. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: além disso, a liberdade inerente ao amor é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo a concedeu a nós, mesmo sabendo que ela o levaria à cruz, onde sofreria. É com essa declaração que a gente vê o tipo de amor que o nosso Deus tem para conosco, o tipo de caráter que o nosso Deus tem. Porque, como nós sabemos, o nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Como diz o texto de Isaías 46:10, ele sabe o fim desde o princípio. Você acha que Deus não sabia que o ser humano iria tropeçar, que iria escolher mal, que todas as coisas ruins que hoje estão ao nosso derredor, inclusive acontecendo na nossa própria vida, você acha que ele não sabia? Pois é. Ele mesmo sabendo, ele nos dotou de livre-arbítrio. Ele nos dotou
do direito de escolha, mesmo sabendo que para mudar, para reverter essa situação, ele teria que dar a própria vida em sinal de redenção para mim e para você, em sinal de resgate da minha e da sua vida. Pois é, o nosso Deus, mesmo sabendo o desfecho que teria, ele mesmo assim nos dotou do direito de escolha, mesmo sabendo que em algumas vezes, ou quem sabe muitas vezes, a gente iria escolher mal. Mesmo assim, o amor dele prevaleceu, porque, como nós sabemos, não tem como ele ir contra o próprio caráter. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje falando sobre o tema o amor e o mal. As duas coisas. E muitas vezes faz com que a gente tenha dificuldade de entender. Como assim? O amor e o mal. Pois é, o mal um dia vai acabar, porém o amor será eterno. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe e proteja de todo o mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro. Eu quero te ver aqui no encerramento de mais uma semana. Até a próxima e tchau, tchau.